Bom, crianças, vamos estudar nesse semestre o Livro dos Espíritos 3 para crianças. Vamos aproveitar, mesmo à distância, o nosso estudo. Sabemos que quando a gente estuda, aprende mais, e aprendendo mais, a gente pode servir mais. Quem diz isso é André Luiz. Então, vamos aproveitar, mesmo à distância, aproveitando o estudo do Livro dos Espíritos 3. Para o nosso livro, vamos prestar atenção nas nossas dicas. Fazer a prece no início e no final, prestar atenção nos textos, ler os textos, responder as questões escrevendo no Zap e conferir os resultados. Por isso é importante ter papel e um lápis para anotar quando for necessário. Se não pudermos colocar no Zap, não tem problema. O importante é a gente prestar atenção e responder de forma correta. Certo? Bom, crianças, fizemos a nossa prece e agora, para começar a nossa aula, vamos prestar atenção nas gravuras que nós vamos mostrar. E vocês vão ter que separar aí no papelzinho, que eu já tinha falado, uma folha de papel, para vocês colocarem de um lado quais atitudes devemos ter e podemos ter na nossa comunidade e quais não devemos ter, não devemos fazer, separando de um lado o que podemos e do outro lado o que não podemos fazer. Vamos ver quem acerta mais. Preste atenção. Olha a primeira gravura, a segunda. Vamos aí, ó. Já vamos olhando o que a gente pode ou não pode fazer. A primeira é roubar. A terceira é matar. A segunda é proteger a vida. Olha os pais aí cuidando da criança. Essa é a segunda. E a quarta é proteção da velhice. Vamos então pensando, já marcando aí um número, o que nós devemos fazer ou não fazer. Muito bem. Vamos ver quem acertou. Quais são as atitudes que não podemos ter na sociedade ou realizar? Roubar e matar as pessoas. Qualquer tipo de violência é errado. Podemos proteger a criança, a vida e proteger o idoso, que são os números 2 e 4. E o que não podemos, o número 1 e 3. Espero que todo mundo tenha acertado. Tá bem fácil. Então, para a gente entender, nós temos regras na sociedade que dizem como devemos nos comportar. Como nos devemos comportar com as pessoas, quais são as regras quando a gente está utilizando um carro, quais são as regras quando a gente está andando de bicicleta. Então, a nossa sociedade tem várias regras que devemos ter para proteger a vida nossa e dos outros e manter um bom relacionamento. Vocês sabem como nós chamamos essas regras? Pense aí. Chama-se lei. Então, muitas das coisas que nós somos obrigados a fazer, essas estão dentro dessas leis que foram estudadas e pensadas de forma a manter a nossa sociedade em harmonia. Vamos ver a definição? O que será que significa lei? Lei é toda regra de conduta que é feita pela sociedade e obriga todas as pessoas a cumprir. Quer dizer, todo mundo tem que cumprir as leis para que assim possamos viver de forma harmônica, tranquila, cada um respeitando. Então, existem leis que protegem as pessoas e a sociedade. Mas aí, podemos ver agora que será que só existem essas leis? Será que existe outro tipo de lei? As leis que nós estamos falando são as leis humanas, que estão escritas em Constituição, em códigos. Vamos pensar, existe outro tipo de lei? Vou dizer para vocês, existe a lei divina, que todos nós também somos obrigados a cumprir. Lei divina ou natural é a lei de Deus.
é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que o homem deve ou não fazer. Então a lei divina está acima de todas as leis que a gente possa ter na nossa sociedade, no nosso mundo. Por quê? Porque ela é que traz a verdadeira felicidade quando nós as cumprimos. Se nós fizermos tudo de acordo com a lei divina, a gente vai ter uma vida feliz. E essa lei divina, ela pode ser dividida de duas formas. Existem as leis que estão relacionadas com a nossa vida aqui na Terra. Nós podemos ter como exemplo essa lei aqui, a lei de reprodução, que permite o que? Com a plantinha possa se reproduzir e formar e trazer para o nosso jardim uma bela flor. São leis físicas, que é a lei de reprodução. E temos também as leis morais. São leis que têm a ver com a nossa alma, que têm a ver com a nossa boa conduta, tem a ver com a moral, que é o bom proceder. Então essas leis morais nos ajudam também a aproximar de Deus. Fazem parte da lei divina. Vamos dar um exemplo, ajudar as pessoas. Tem a ver e se relaciona com a lei de justiça, de amor e de caridade. Bom, já sabemos que temos leis humanas e temos leis divinas, a lei divina que está acima de tudo. Vamos pensar, Deus permite que todos conheçam a sua lei? Claro que sim. Olha lá a resposta da menininha. Todas as conhecem, ou seja, todas as pessoas no mundo, encarnado ou desencarnado, conhecem as leis de Deus. O que acontece às vezes que a gente vê contrário às leis de Deus é porque essas pessoas não compreendem e fazem a coisa ao contrário das leis divinas. As pessoas de bem a entendem e os outros a compreenderão um dia. Ou seja, mesmo a gente vendo as pessoas que têm dificuldade de compreender, faz parte do progresso de cada espírito. Ele vai entender um dia. Todos nós vamos entender as leis de Deus. E aí a gente vê, quem não compreende a lei de Deus faz atos como esse, de violência. E aqueles que compreendem, realizam o bem, fazem o bem na sociedade. E aí nós podemos pensar, se todas as pessoas conhecem, está escrita a lei de Deus? Em pergaminhos antigos? Em livros? Ou dentro de nós? Vamos pensar um pouquinho? O que vocês acham? Olha a resposta. Dentro de nós. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Isso é importante. Por quê? Porque a nossa consciência está ligada ao nosso espírito. Ou seja, mudando de encarnação, de reencarnação para reencarnação, a lei continua dentro de nós. Todas essas leis que Deus nosso Pai colocou na nossa alma para que a gente pudesse fazer as coisas certas. E olha só, e nós podemos perguntar, mas tinha Moisés, os profetas, eles não trouxeram as leis divinas? Lembra que nós falamos, todas as pessoas conheceram a lei de Deus. As leis divinas e naturais estão em toda parte. Todos que meditaram sobre a sabedoria conseguiram compreendê-las, ou seja, os profetas compreenderam e tentaram ajudar as pessoas naquela época. Por isso que a gente vê aqueles relatos no Antigo Testamento, inclusive de Moisés, que trouxe o quê? Os 10 mandamentos, que foi a primeira revelação. E por que os profetas conseguiram transmitir essas leis, tentando auxiliar os homens a se tornarem melhores? Porque eles eram inspirados por Deus. Olha que bacana, né? Então, Deus, nosso Pai, sempre se preocupou em mandar esses profetas para nos auxiliarem a caminhar para Deus, aprendendo e se melhorando a cada dia. Jesus foi um profeta? Vamos ver o que Kardec perguntou. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Quer dizer, Jesus é este guia e esse modelo
que Deus ofereceu para ser o governador do nosso planeta. Então, ele está acima de tudo, acima inclusive dos profetas. Na verdade, os profetas foram enviados por ele para ajudar os homens naquele início, no passado, onde os homens tinham um coração tão endurecidos. Então, Deus, nosso Pai, colocou Jesus para nos auxiliar, e ele é o guia e o modelo. É ele que nós devemos ter como exemplo na nossa vida e que devemos querer imitar os seus atos, nos tornando melhores a cada dia. Então, Jesus é muito importante para a gente. Bom, nós já aprendemos que o que é lei divina, os tipos de lei, já sabemos que os profetas trouxeram a parte da lei e que Jesus também trouxe, que foi a lei de amor, que está escrita no seu Evangelho, para auxiliar os homens. E diante de tudo, se os homens compreenderem bem as leis divinas, ele vai saber o que é o bem. Vamos ver? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, então não tem como errar. E fazer o mal? Olha lá, fazendo o bem, ajudando as pessoas. A criança pode ajudar? Pode, a criança pode ajudar. E o que é o mal? O mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. Então nós sabemos que se fizermos o mal, estamos infringindo a lei de Deus, estamos errando. E quando nós fazemos o bem, estamos procedendo conforme a lei de Deus. Não tem como errar. Olha lá, quem faz coisa errada. Bom, e aí nós podemos pensar também, existem leis humanas que são contrárias às leis de Deus? Vocês acham? Porque a lei de Deus está acima de tudo. Muitas das leis que nós vemos hoje, de proteção às pessoas, já é uma inspiração em cima das leis de Deus. Imagine que a lei de Moisés, que tinha os 10 mandamentos, foram sintetizados, ou seja, Jesus, quando esteve na terra, ele colocou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Imagine, esse é o grande mandamento, o maior mandamento que nós podemos ter. E todas as leis, se a gente olhar quando está protegendo as pessoas, ela tem a ver com o amor ao próximo. Mas aí, todas as leis estão corretas? Olha lá, existem leis humanas que são contrárias às leis de Deus? Sim. E devemos combater e não permitir no Brasil. Existem leis que, infelizmente, são aquelas pessoas que não compreenderam a lei de Deus e elas tentam fazer o quê? O mal. Elas não compreenderam e pensam em fazer o mal. Uma das leis que a gente vê aprovada em outros países e que nós temos que combater aqui no nosso, que já tentaram fazer lei, é a lei que permite você matar a criança na barriga da mãe, que é o aborto. Então, nós mantemos permanente uma campanha em defesa da vida, dizendo não ao aborto. Ninguém pode tirar a vida de uma criança, nem pode impedir que ela nasça. Então, nós devemos combater toda vez que alguém tentar colocar para aprovar essa lei e deixá-la sendo válida no nosso país. Outra lei que a gente deve combater é a eutanásia. Vocês sabem o que é eutanásia? Eutanásia é quando aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que são velhinhas, elas não podem, têm muita dificuldade e precisam muito de auxílio. Então elas poderiam, através dessa lei, poder acabar com a vida delas. Então a eutanásia é uma coisa muito ruim e nós devemos combater também. Por isso que está aqui, ó, quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Nós que entendemos que a reencarnação é o momento que nós temos o que? De aprender, seja com alegria ou com a dor. Então, muitas das doenças que nós podemos passar, ela vem como uma prova, como um momento de um aprendizado para o espírito que somos eternos. Então, para a reencarnação, isso é muito importante. Não podemos tirar a vida, diminuindo assim as nossas provas. E nós temos também leis que falam do suicídio. São aquelas pessoas que às vezes também estão doentes e poderiam tirar a própria vida. Quem tira a própria vida está cometendo o quê? Suicídio. Então a gente tem que respeitar a vida, né? Quem pode tirar a vida e saber o tempo que nós temos aqui na Terra e o tempo quando está terminando, somente Deus sabe. Então a gente não pode finalizar
a nossa vida dessa forma. E aí, para combater esse tipo de leis, nós fazemos uma campanha muito importante, chama-se a Marcha em Defesa da Vida. É feita em várias cidades do Brasil, onde a gente combate essas leis que podem matar criança, né? Que é o Brasil sem aborto. E realizamos também uma caminhada que chama-se o Ato em Defesa da Vida, onde nós combatemos a pena de morte, que é você matar um bandido, a eutanásia, o suicídio e o aborto. Então, quando estiver na nossa cidade, vamos participar, nos unir a essas pessoas que fazem um trabalho muito bacana de combate a essas leis que poderiam prejudicar e matar pessoas. Então, já sabemos que é a lei, já sabemos o que é certo e errado, e vamos fazer uma pergunta. Para agradar a Deus, basta não fazer o mal? Quer dizer, eu não fiz nada errado, estou na minha. Isso é certo? Não, não basta não fazer o mal, ficar quietinho, só isso não basta. O que eles colocam para a gente? É necessário fazer o bem, no limite de nossas forças. Olha lá, temos sempre que ajudar. Essa é a nossa missão, enquanto espírito que somos, de ajudar na criação, ajudando sempre. E aí nós vamos lembrar da parábola do bom samaritano que Jesus contou. Um homem tinha caído nas mãos de bandidos e ficou muito machucado. Passaram por ali duas pessoas, nenhuma das duas ajudaram, mas passou o bom samaritano, que deu água a ele, limpou as feridas, colocou ele no cavalo, levou até a cidade próxima, colocou ele na hospedaria, pediu para a pessoa tomar conta e ainda falou: estou em viagem, vou até outra cidade, mas quando voltar, o que você tiver gasto a mais do que eu já te paguei, eu vou te reembolsar, ou seja, iria pagar todo o tratamento àquela pessoa que ficou caída. Quem foi a melhor pessoa dessas três? O bom samaritano, que fez o esforço necessário para que aquela pessoa ficasse bem. Mostrando um exemplo aqui, que não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. E aí nós vamos aprender também e lembrar da história do óvulo da viúva. Estando Jesus no templo com os apóstolos, ele passou a observar as pessoas que entravam para entregar doações, colocando uma caixinha que chamava gasofilácio. Naquela época, as pessoas tinham por hábito doar dinheiro para o templo. E Jesus ficou observando. Pessoas com muito dinheiro chegavam lá e colocava várias moedas. Quem podia sempre colocava mais. Entrava e colocava. Ficou observando quando uma senhora muito pobre se aproximou. Era uma viúva, com as roupinhas bem simples, muito pobre, e ela colocou poucas moedas, mostrando que é o que ela podia dar. E Jesus observou e comentou com os apóstolos: de todos esses que entraram, quem foi que deu a maior doação? Os apóstolos pensaram que tinham sido aqueles que colocaram uma grande quantidade de moedas. Mas Jesus observou: quem deu mais foi essa mulher, essa pobre viúva, que deu do que faltava. Ela deu a maior doação, mostrando assim que não é o tamanho da nossa doação ou do bem que realizamos, a quantidade de dinheiro que damos, mas aquilo que é dado com o nosso esforço maior, uma palavra amiga, uma conversa amiga, o que pouco que nós temos e podemos dividir. Isso ficou gravado para os espíritos, para nós no Evangelho. E aí nós podemos pensar também, a lei divina pode ser dividida em 10 partes. Olha que bacana. Nós vamos estudar a lei do trabalho, a lei de adoração, do progresso, de reprodução, de igualdade, de conservação, de destruição, de liberdade, de sociedade e de justiça, amor e caridade. São as leis que nós vamos estudar nesse semestre.
Podemos dizer que a lei de Deus está dentro do ensinamento do amor ao próximo ensinado por Jesus? Com certeza. Jesus resumiu os 10 mandamentos em um mandamento só, como já dissemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, terminou a nossa aulinha, vamos ver se todo mundo prestou atenção. Com o papel, vocês pegaram o lápis, vamos responder. Vamos colocar essas palavras conforme as frases, tá certo? Coloque um número conforme a palavra abaixo. Consciência, moral e Jesus. E as frases são: tipo mais perfeito que serve de modelo e guia, é a regra do bem proceder e onde está escrita a lei de Deus. Vamos lá. 20 segundos aí para a gente pensar. Coloque esses números aqui. Certinho. Vamos ver. O tipo mais perfeito que serve de modelo e guia. Jesus, lembra? Ele é o governador do nosso planeta. É ele que nós devemos seguir e ter como mestre. O que é a regra do bem proceder? É a moral. Tudo aquilo que realizamos de forma correta, conforme a lei, tem a ver com moral. E onde está escrita a lei de Deus? Dentro de nós, lembra? Na nossa consciência. Quem acertou, ganhou 3 pontinhos. Bom, vamos fazer mais um exercício. Escreva F para a lei física e M para a lei moral. Vemos aí uma pessoa dando um prato de sopa para outro. O que será? Lei física ou moral? E aqui os garis trabalhando, serviço muito importante para a sociedade, recolhendo lixo. E aqui nessa árvorezinha embaixo, nós estamos vendo o quê? Estamos vendo as frutas caírem do pé. E aqui a gente está vendo a mudança do estado da água. Pense um pouco, o que é lei física e o que é lei moral. Lembre da aulinha e do exemplo. Vamos ver quem já está. Quem já sabe, vai escrevendo. Muito bem, vamos ver. Lei de justiça, amor e caridade. Lei moral, quando realizamos a caridade. Lei do trabalho, quando vemos o quê? O gari, função importante. A lei da gravidade, a fruta cai do pé porque tem uma força que puxa ela para baixo. Então, isso tem a ver com a lei da gravidade. E a última é a mudança do estado da água, que é uma lei física. Quem acertou ganhou 4 pontinhos. Muito bacana, né? Conseguimos assim fazer a nossa aula e aprender um pouco. Muito bem, criança, nossa aula terminou. Até o nosso próximo encontro. Para terminar a nossa aula, vamos fazer a prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela nossa aula, por tudo que aprendemos. Que esses ensinamentos possam nos ajudar a nos tornar melhores a cada dia. Ampare a todos nós e fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.